Estamos tão próximos às festividades natalinas e nós não podemos esquecer do grande amor de Deus por toda a humanidade. Então eu pensei nessa parábola, é a segunda parábola de Lucas 15, onde Jesus retrata claramente a amorosa preocupação de Deus por cada pecador. Veja bem que a primeira parábola de Lucas 15 é sobre um pastor que, ao recolher as suas ovelhas, ele percebe que uma delas se perdeu e ele deixa as 99 em um local seguro e vai em busca daquela que havia se perdido. A segunda parábola, Jesus então traz como exemplo para as mulheres que o ouviam e que prontamente elas poderiam se identificar. Ele descreveu uma mulher que perde uma das suas 10 moedas de prata, cujo valor correspondia ao salário de um dia. O texto vai dizer assim em Lucas 15, do 8 ao 10. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essas dracmas que ela usava como um adorno na cabeça representavam suas economias e provavelmente parte do dote. O assunto em questão não era apenas o valor da moeda, mas também o fato de que perder parte de seu dote seria algo muito vergonhoso. Na ilustração de Jesus, a mulher vivia em uma casa rústica com uma porta de entrada bem baixa, talvez sem janelas. Para encontrar a moeda, ela acendeu uma lâmpada e cuidadosamente varreu cada canto da casa, tentando encontrar o tilintar da moeda ou ver seu reflexo pelo brilho da luz da lâmpada. Quando a moeda foi finalmente encontrada, a alegria da mulher não teve limites. Ela correu para contar às suas amigas a grande notícia e as chamou para se alegrar com ela. Jesus então fez a aplicação da parábola, explicando a alegria que os anjos compartilham quando pecadores se voltam arrependidos para Deus. Os virtuosos escribas e fariseus que estavam entre seus ouvintes claramente tinham falta dessa alegria, como diz Lucas 15, 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. E aí, por conta dessa crítica que os fariseus e os mestres da lei fazem a Jesus, ele então conta as parábolas do capítulo 15 de Lucas. As parábolas, como eu já citei anteriormente, é a primeira do pastor que vai em busca dessa ovelha perdida. A segunda é essa que eu estou retratando hoje, na figura de uma mulher que perde parte do seu dote, a sua moeda, e que vai procurar insistentemente, cuidadosamente, tomando a iniciativa de acender a luz, de procurar com cuidado e de limpar toda a casa e, ao encontrar, celebrar com as suas amigas. E a terceira parábola que Jesus conta para confrontar os fariseus e os mestres da lei é a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, que vai contar também essa parábola muito conhecida, mas de um valor teológico e também de um valor relacional sem precedente, quando esse filho vai embora e depois de um certo tempo ele decide voltar para casa para pedir ao pai para ser tratado pelo menos como um dos seus empregados, e o pai o recebe de volta, e nós sabemos tudo o que acontece, ele manda celebrar
uma grande festa, manda que o rapaz vá tomar banho, trocar de roupa, calçar as sandálias, usar o anel do filho com a autoridade do pai e celebrar a vida daquele que estava morto e que reviveu, que estava perdido e que foi achado. Então, Jesus, na realidade, ele faz a aplicação dessas três parábolas, trazendo então a toda a humanidade, para todos os pecadores, uma oportunidade desse pai, aqui na figura do pastor, dessa mulher, e também do pai que espera o filho que volta para casa, para que possa ficar comprovado para toda a humanidade que esse pai, ele está em busca desses filhos e que nós podemos sim nos voltar para ele, porque ele está à espera da volta, da chegada desses filhos. Então, temos aqui a alegria que os anjos compartilham quando pecadores se voltam arrependidos para Deus e o fato de Deus aceitar graciosamente o pecador era uma notícia maravilhosa para os homens e mulheres comuns que ouviam Jesus, como Lucas 15:1 diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo naquele momento para ouvir Jesus. Sabemos que os publicanos e os pecadores, eles não eram nem contados ou convidados a entrar no templo, mas Jesus muda essa história, muda essa realidade, trazendo o pecador de volta para a casa do Pai. E Lucas 15, então, vai provar dessa alegria e de que os anjos celebram nos céus, figurado aqui, que cada uma dessas parábolas termina com festa, termina com alegria, para celebrar a volta do que estava morto, que reviveu, e do que estava perdido, que voltou finalmente para casa. É a nossa história e é também a chance que Deus dá para toda a humanidade se voltar para Ele e voltar para casa. Que Deus nos abençoe, uma ótima reflexão, que Deus nos abençoe e que Ele seja glorificado na vida dos seus filhos. Amém.